Povo, hoje estamos aqui para poder falar sobre este livro aqui, A Casa dos Pesadelos, do Marcos de Brito. Então, vem comigo logo depois da abertura. Então, povão, vocês estão preparados para assistirem ao meu filme de terror? Pois é, pessoal, hoje nós vamos conversar sobre esse livro aqui, esse super lançamento, A Casa dos Pesadelos, do Marcos de Brito. E, gente do céu, já vim falar pra vocês, que livro, viu? Que livro! Então, é o seguinte, antes da gente começar a conversar sobre esse livro, eu já vim falar pra vocês rapidinho aqui alguns recadinhos. Já vai deixando o dedão pra cima aí no começo do vídeo, que isso ajuda muito o canal. Se você que é autor, se você que é editora, quer mandar alguma coisa pra mim, quer formar parceria comigo, entre em contato comigo por esse e-mail que tá aparecendo aqui na tela e que também tá aqui embaixo no mostrar mais, que a gente pode combinar alguma coisa, tá certo? E me sigam sempre pelo Instagram, povo. No Instagram eu atualizo todo dia. Sempre tem coisa nova saindo lá pelo Instagram. Então me sigam por lá que vai sair muita coisa nova por lá. Sempre eu tô postando coisa nova lá. Todo dia eu atualizo. Então me sigam lá, pessoal, tá certo? Então vamos lá falar sobre A Casa dos Pesadelos. Então, pessoal, Marcos de Brito é um autor sensacional. Eu gosto muito dele. Eu já li 3 obras dele já. É um autor que eu gosto muito. E agora nós temos aqui o lançamento dele, que é A Casa dos Pesadelos, que é uma típica obra de terror. Que é um autor, ele é um autor que escreve muito terror, né, gente? Os 4 livros dele lançados aqui no Brasil são livros de terror. E esse aqui é o novo lançamento dele. E tá dando o que falar, e ó, tá dando o que falar com razão, porque é um livro muito bom. A sinopse é a seguinte: nós temos aqui o nosso protagonista, o Tiago, e ele é um adolescente que teve um passado problemático. Há muito tempo atrás, quando ele era criança, quando ele tinha lá pela faixa de anos de 8, 9, 10 anos, por aí assim, ele vivia muito na casa da avó dele, sempre estava indo para a casa da avó dele, sabe? A avó dele morava numa casa afastada, e é um casarão de madeira muito antigo, uma casa muito grandona, e ele sempre ia para lá, para a casa da avó dele, poder passar as férias de escola, esse tipo de coisa, passar lá um tempo, né? Ele posava lá e tudo mais. Só que ele teve uma experiência muito traumática lá. Ele afirma com todas as forças que ele viu um fantasma. Um ser horroroso, com cabelos esvoaçantes e uma perna de pau, e no lugar de mãos ele tinha dentes. Ele viu esse ser esquisito vindo pra cima dele e ele não se lembra ao certo o que aconteceu. Ele só se lembra de que foi uma coisa traumatizante ao extremo. Então ele vem tratando isso numa psiquiatra por anos e anos a fio. E agora nós temos ele adolescente, depois de muito tempo já, voltando para casa dessa avó dele junto com a família dele, né, com a mãe e o irmãozinho mais novo. Eles estão voltando para lá porque já faz 10 anos que ele não visita a avó dele nessa casa. Ele nunca mais visitou por causa desse trauma grande que ficou nele. Então depois desses 10 anos, essa família dele está indo voltar lá para casa da avó dele para poder visitar ela, depois desse tempo que passou. E ele vai se deparar com um mistério. Então, será que existe mesmo fantasma? Será que eu criei isso na minha cabeça? Será que esse negócio tá lá na casa de verdade? Então, e essa é a dúvida dele. E o irmãozinho mais novo dele começa a afirmar que também está vendo esse fantasma, e que a cada noite o fantasma se aproxima mais e mais da cama dele. E eu paro de contar a história por aqui, porque vocês podem ver, é um livro bem fininho, e é um livro de leitura super rápida. E povo, que livro bom! Nossa, que livro excelente! Que livro bem escrito! A narrativa do Marcos de Brito nesse livro aqui tá uma narrativa muito gostosa, porque essa daqui é uma narrativa simples e direta, mas ainda assim é uma narrativa que faz a gente entrar no psicológico do nosso protagonista. A gente entra na mente dele, a gente vai perceber o que ele está pensando sobre aquilo, as dúvidas interiores que ele tem quanto àquela aparição. Ele nunca conseguiu se lembrar o que realmente aconteceu na noite que ele viu esse fantasma. E
tudo isso, sabe? Os personagens são muito bem desenvolvidos. Por uma obra pequena, é de ficar de boca aberta como o Marcos conseguiu desenvolver bem os personagens. Isso é uma característica muito boa dele. Em todos os livros que eu leio dele, ele tem esse quê de desenvolver os personagens dele muito bem, deixar os personagens deles verossímeis, sabe? Reais. Você vê que é um autor que trabalha muito bem o personagem. E ele consegue fazer muito bem isso. A gente tem a ambientação da casa muito grande e muito escura. E o quarto sempre trancado, porque a gente tem aqui o quarto que era do avô dele. E esse quarto fica sempre trancado. A avó deles não deixa ninguém entrar nesse quarto. Ela fala que não é para ninguém nem chegar perto do quarto, que o quarto vai ficar trancado e que vai ficar trancado sim e pronto. E que quando alguém ameaça entrar dentro desse quarto, a véia vira uma fera, a véia que é toda dócil, toda bondosa, transforma num monstro, sabe? Ela fica toda nervosa mesmo. E tem todo esse mistério ao redor do quarto do avô dele, do falecido avô dele. Por que que o quarto está trancado? O que que se esconde por trás da porta daquele quarto? E tem a ambientação climática, né? Que tem muito frio ali pela casa. E a casa muito escura, aquele ambiente grande e com cantos escuros. Ele consegue trabalhar muito bem a ambientação da sua história, o desenvolvimento do personagem e também o andamento da trama. E uma coisa que é muito interessante é que o dito fantasma que aparece nessa história, eu não vou entregar para vocês se é fantasma real ou não, mas o fantasma que é citado nessa história só vai fazer sua primeira aparição mesmo lá pro meio do livro. Antes disso, o Marcos vai deixando a gente totalmente assim tenso, porque é aquele suspense de matar a gente do coração. Você fica o tempo todo assim duvidando do personagem, você fica duvidando das memórias dele. Você pensa que é uma coisa traumática, né? Mas ao mesmo tempo tem aquele pezinho atrás, porque o irmão dele diz que está vendo esse fantasma todas as noites. E nossa, gente, é um livro muito bom, é um livro muito bem escrito, é um livro de leitura muito rápida. Eu li ele em 2 dias porque eu queria fazer render, sabe? Porque eu tava adorando o livro. Mas se você for um leitor assim rapidinho assim, ou se você não quiser fazer o livro render, você consegue ler ele em uma tarde só, numa leitura só, você consegue ler ele inteirinho de ponta a ponta. É um livro muito bem desenvolvido, é uma obra que vai deixar você embasbacado com o final dessa história aqui é chocante, gente. Nossa, que final que me deixou sem palavras. Depois que eu terminei de ler esse livro aqui, que eu cheguei naquele final, sabe quando você fica chocado, que você fica assim, sem reação? Foi o que eu fiquei, foi o modo como eu fiquei ao final dessa leitura. Ó, que livro, viu? Que livro! Então, com certeza, ele ganha 5 corujinhas aqui do canal, porque é muito bom. É um livro excelente, é um livro que eu indico para todo mundo. E se você quiser comprar esse livraço aqui, eu vou deixar aqui embaixo para vocês comprarem lá na Amazon esse livro aqui. Se você comprar por esse link aqui, vai estar no Mostrar Mais, você ajuda o canal um pouquinho a crescer cada vez mais e mais. Então, comprem por esse link que está aqui embaixo, pessoal, tá certo? E povão, quarta-feira nós vamos ter o nosso primeiro vídeo do nosso projeto Vampiros, que a gente vai dissecar então a literatura vampírica, tanto nacional quanto internacional. E a gente vai começar com uma história desse livro aqui. O livro é o Caninos, a Antologia do Vampiro Literário. E nós vamos conversar então sobre, não é um conto, pessoal, mas é o primeiro capítulo desse livro aqui, que vai tratar sobre o vampirismo no mundo real e aquelas lendas e fatos mesmo, reais mesmo, que aconteceram na Europa lá do século XV, do século XVI, com vampiros de verdade na história, povo. Aqueles casos lá de pessoas que eram enterradas e cravavam estacas no peito delas e esse tipo de coisa. Então a gente vai estar conversando sobre isso quarta-feira. Gente, é muito interessante. Eu peço que todo mundo venha aqui quarta-feira para a gente conversar sobre esse período histórico onde o vampirismo era tido como uma coisa real mesmo. É muito interessante, é muito legal de estudar isso e é bem macabro você pensar que vampirismo há um tempo atrás era considerado real.
Então convido todo mundo para quarta-feira a gente vir aqui com o nosso primeiro vídeo do Projeto Vampiros. Então, povão, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o dedão pra cima e até o nosso próximo vídeo quarta-feira. Tchau, tchau.